Salve, salve galera, Giga na área, e o vídeo de hoje foi uma sugestão de um inscrito que pediu se valia a pena ou não comprar o novo Lenovo Lock. Para quem não sabe, é um notebook gaming de entrada da Lenovo com preço muito competitivo. Será que vale a pena mesmo comprar esse notebook? Vamos ver. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve e senta o dedo no like. Chega de enrolação e vamos pro review desse notebook para realmente ver se vale ou não a pena comprar. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar as configurações. Então, vamos ali no site da Lenovo, entender quais configurações a marca está oferecendo nesse notebook. O que a Lenovo oferece de configurações para a gente nesse equipamento? Vamos lá. Core i5 de 13ª geração e Core i5 de 14ª geração, versões HX. O que seria essa versão HX? Basicamente, a versão HX significa ali que são para computadores móveis, para laptops, e é desbloqueado para overclock. Então é um processador de altíssimo desempenho que você consegue até dar uma turbinada nele. Basicamente, a Lenovo colocou um processador de altíssimo desempenho em um notebook de entrada. Eu não sei se esse notebook é tão de entrada assim, mas vamos lá. E para continuar aqui, eles também oferecem um Core i7 de 13ª geração. São duas versões do Core i7 pelo que eu estou vendo. Uma tem um pouquinho mais de desempenho que o outro, porém ambas com HX. Assim, é um notebook de altíssimo desempenho. Apesar que falam que é de entrada, mas eu não vejo como tão de entrada assim. Memória RAM, 4.800 MHz ou 5.600 MHz já de fábrica. São dois pentes de 8 GB, então é o mínimo que esse notebook vem é com 16 GB de RAM. E a opçãozinha ali, ó, 512 GB e 1 TB de armazenamento. Placa de vídeo, aqui que é o interessante, né, para os games aí. Ele pode vir ali com uma 3050 ou com uma 4050. Tem versões do Lenovo Lock que já está vindo com a 5050, mas eu acredito que não esteja disponível para venda ainda ou não está aqui no site da fabricante. Tá? Mas é um notebook voltado para a série 50 de RTX. Tela padrão 15.6, como todo notebook game, 144 Hz e anti-reflexo, né? Eu acredito que essa tela aqui não seja IPS, né? Senão eles teriam falado aqui. E se tratando de valores, o precinho dele é R$ 5.579,99 sem sistema operacional, com um Core i5, 512 de SSD e com a 3050. Porém, se a gente colocar ele com um Core i7 de 13ª geração e com a 4050, ele já pula para R$ 9.000. E aí que eu falo para vocês. Por isso que eu digo que não é um notebook tão de entrada assim, né? A gente vê ali que tem um processador de muito desempenho, por mais que a placa de vídeo seja de entrada, é um processador ali de altíssimo desempenho, que geralmente a gente não vê isso daqui em nenhuma máquina hoje em dia, tá? Mas o nosso review não é só ficar vendo preço e configuração na internet, vamos olhar esse notebook por dentro para ver se ele realmente vale a pena por dentro também. Estamos com o Lenovo Lock aberto e a primeira coisa que a gente vê aqui é um SSD que já vem de fábrica, ele é um padrão um pouquinho menor, porém já tem ali outro armazenamento para SSD NVMe, então você consegue adicionar tranquilamente ali mais um SSD nele. 2 slots para memória RAM, tranquilamente ele já vem com os 2 slots ocupados, como a gente tinha visto ali, né? Porém, se você precisar colocar mais memória, você precisa retirar um dos pentes que vem de fábrica. Isso é um pouquinho chato, porque provavelmente você vai querer colocar mais do que 16 GB de RAM no notebook. E a parte que mais chama atenção nesse notebook é do dissipador de calor. Se a gente for ver aqui, ele cobre praticamente boa parte da placa-mãe, tanto aqui quanto aqui em cima. Então a gente vê ali que praticamente 60% ali da placa-mãe é coberta com o dissipador de calor, essa liga de cobre. Porém, o que eu vi aqui é que os heat pipers de calor, eles são muito pequenos, eles não são extensos, né? A gente vê até um mais grosso aqui em cima, porém eles não são muito extensos. Por conta disso, é um notebook que sofre com temperatura. A temperatura desse notebook é bem elevada, principalmente por conta ali do processador HX, que é um processador ali para overclock, processador que provavelmente ali você vai meter um overclock, mas se você não colocar um overclock, mesmo assim ele já é um processador muito quente. E o aquecimento do Lenovo Lock é um ponto que você tem que tomar cuidado. Ele é um notebook muito quente. Ele é tão quente quanto o Nitro 5 e o Nitro V15 que causavam descolamento de sol da BGA.
E outra questão que você tem que tomar cuidado com o Lenovo Lock é a falha na placa-mãe. Sim, tem inúmeros relatos de falha na placa-mãe ou morte súbita na placa-mãe por conta de excesso de energia que vem diretamente do processador com nomenclatura HX. É um processador de altíssimo nível que a gente vê que a Lenovo não colocou um preparo adequado nessa placa, não em questão térmica, mas em questão de componentes. A gente vê que a placa-mãe desse notebook não está preparada para o excesso de energia desses processadores, que resulta ali em falhas graves ali de energia ou queima da placa-mãe total. Então é um ponto que vocês têm que tomar cuidado com isso daí. A Lenovo já até tentou fazer algumas correções de BIOS que limitam um pouco da energia desses processadores. Então estamos acompanhando se vai dar certo ou se não vai dar certo. Finalizando a parte da placa-mãe, a gente sabe que notebook costuma quebrar muito, mas esse daqui não é o caso. A gente vê ali toda uma estrutura por cima ali do Palm Rest de liga de aço. É um notebook que resiste muito. É um notebook que não vai costumar quebrar. Eu, pessoalmente, nunca peguei um notebook desse daqui quebrado, justamente ali pela estrutura ser bem reforçada. Geralmente a gente via isso em muito notebook antigo, que pegavam aquela liga de aço e colocavam no notebook inteiro. Esse daqui é o caso, ou pelo menos é uma parte do caso, mas a estrutura dele é excelente, tá? É um notebook que você não vai sofrer ali com quebra de carcaça. Claro que tem que tomar cuidado, mas não é um notebook fraco, tá? E olhando as conexões externas desse notebook, ele já conta ali com USB-C 3.2 e o bacana disso daqui é que ele é um Power Delivery, então você consegue utilizar ele para transmissão de dados, né? Se você conectar um celular ali, e também você consegue usar tranquilamente ali um DisplayPort, então você consegue colocar um segundo monitor usando esse USB-C, fora o HDMI que ele já tem. Você consegue colocar dois monitores externos, claro que o USB-C você vai precisar usar um adaptador USB-C para DisplayPort, mas você ainda tem a opção de colocar dois monitores se você quiser. Em questões ali do USB, ele tem 3 USBs A 3.2, não tem mais o USB 2.0, graças a Deus não fabricam mais essa carniça, porque é lentidão, né? Não tem motivo nenhum para fabricar isso mais. E um combinho ali de fone de ouvido, o P2, né? Fone de ouvido, microfone padrão. Ele ainda conta com esse botãozinho e-shutter que interrompe completamente ali a energia indo para a webcam, para privacidade mesmo, né? Geralmente os notebooks eles só vêm ali com uma cortininha bem em cima ali da webcam para você colocar ali e ninguém te vê, né? Caso você esteja sendo espionado. Mas esse daqui ele já conta com esse botão e-shutter que interrompe ali a energia completamente, tá? Então, review final desse notebook. Vale ou não a pena comprar? Vale, com certeza vale. É um notebook robusto, principalmente a estrutura dele. Isso geralmente a gente não vê em muitos notebooks. Claro que a questão da temperatura é um ponto crítico que você tem que tomar cuidado. Use em base refrigerada, use com ar-condicionado. Se vê que o notebook está muito quente, coloca um ventilador, sei lá, dá uma diminuída na temperatura dele, que você vai ter ele por muito tempo. A questão da energia, como que se corrige a questão da energia e falha de placa? Esse daí é um problema que a Lenovo já está tentando resolver com limitações de BIOS, mas você mesmo pode resolver fazendo undervolt na BIOS. O que é? Você vai entrar lá na BIOS e vai limitar o seu processador um pouquinho. Ah, vai perder desempenho? Vai perder desempenho, mas não é nada relevante, é tão pouco desempenho que às vezes você não vai perceber. Vai baixar FPS? Não, não vai baixar FPS, cara, calma. Você vai fazer um undervolt e vai preservar o seu notebook. Você mesmo pode fazer isso daí para não esperar a boa vontade da fabricante ali e queimar o seu notebook quando você está jogando, quando você está fazendo qualquer coisa. Então, review final do seu notebook vale sim a pena comprar. Se achar uma promoção, compra sem medo. Galera, esse daí foi o videozão de hoje. Vou nessa. Falou!